Boa noite! Vamos começar a nossa aula de hoje. E o tema: como melhorar sua comunicação. Eu sei que é um tema que é, às vezes, doloroso para a maioria das pessoas. A dificuldade em ter uma comunicação efetiva. Eu acho interessante porque a comunicação, ela tem um nível de dificuldade por causa das questões internas. Então, é muito comum ver a seguinte cena: alguém chega e começa a falar: Nossa, mas sabia que o meu dia foi muito sofrido? Aí a outra pessoa começa: E o meu? Eu nem te conto que foi mais sofrido ainda. E aí a outra pessoa: Nossa, mas eu passei por isso. E a outra: E eu por isso. Então, no final das contas, cada uma está falando apenas de si mesma e não está escutando o que a outra pessoa está dizendo. Então, existem também algumas coisas que a gente pode observar dentro da nossa rotina, né, de autoconhecimento para melhorar a nossa forma de ouvir, mas também a nossa forma de falar, porque a comunicação ela só é efetiva quando as duas partes compreendem, né? Eu falei algo e a outra pessoa conseguiu compreender. Aí eu tive um ciclo de comunicação completo. Se eu estou falando e a outra pessoa não está compreendendo, então não está existindo uma comunicação. E por isso que muitos relacionamentos sofrem, né? Relacionamentos afetivos íntimos, amorosos, porque não existe. Uma pessoa está falando algo, a outra não compreende, e essa não compreensão vai gerando muitos conflitos. E vai existindo até uma separação mesmo, né? Entre as pessoas, porque não conseguem se entender. Então a gente precisa sim entender o que é comunicação e hoje eu espero muito que vocês saiam daqui com ferramentas, com todo um passo a passo para melhorar a comunicação na vida de vocês. Eu vou compartilhar aqui uma lousa, a gente vai escrevendo enquanto vai falando. E agora, deixa eu ver como é que está. Pronto. Então, primeira coisa, né, sobre o conceito, o que é comunicação? E a comunicação é justamente isso. Quando eu tenho uma mensagem, eu consigo fazer com que a outra pessoa entenda essa mensagem. Aí a gente tem uma comunicação efetiva. Se eu só falo, e a outra pessoa não entende o que eu estou falando, não está existindo uma comunicação. Eu garanto que em algum momento da vida vocês vão se identificar nesse momento de falar e a outra pessoa não entender, isso gera mais conflito. Ou às vezes a outra pessoa está falando e você também não está entendendo. E a gente precisa parar, porque se não está entendendo, tem que voltar um pouco, né? Tem que, opa, eu não estou entendendo. Em vez de tentar preencher lacunas através da fantasia. Né? A nossa mente, ela detesta lacunas, a gente não gosta disso. Então, se existe algo que a gente não está entendendo, nós vamos interpretar a nossa forma. E muitas vezes é bem distante da realidade, é bem distante do que a outra pessoa estava falando, dos sentimentos do outro. Mas é o que a gente tem internamente, o nosso conteúdo psíquico, e a gente vai interpretar isso e fechar como se a outra pessoa tivesse dito. E olha só o quanto de desentendimento isso acarreta. Por isso que é preciso deixar as coisas muito claras. Se você não está entendendo, pergunta, pergunta, até você realmente entender o que a outra pessoa está falando. E se você está falando, explica, explica para que a outra pessoa compreenda. Aos poucos a gente vai entendendo mais por que isso acontece e trazendo os recursos. Então, essa é a comunicação. Deixa eu botar aqui outro. O 2, que são os principais desafios para a comunicação acontecer. E a gente vai ter o primeiro,
desafio, que é a falta de clareza. E o que é que acontece com a falta de clareza? Simplesmente você não sabe direito o que você quer, e aí você vai tentar explicar para outra pessoa uma coisa que você nem sabe. Então, assim, admitir os seus desejos, o que você espera do outro é muito importante. Vamos dar um exemplo. Às vezes você está querendo mais atenção. Eu preciso de mais atenção. Mas eu não quero falar que eu preciso de mais atenção. Então, vem uma resistência. E aí você pode começar, por exemplo, a atacar outra pessoa. Nossa, mas também você nunca presta atenção, mas você está sempre distante. Em vez de ter clareza das suas emoções, dos seus desejos e comunicar claramente: olha, eu preciso disso, eu sinto falta disso. Como a gente pode resolver? O que é que você pode fazer? E aí a outra pessoa vai falar, você vai falar, e assim vão encontrando ali algo, né, um acordo. Mas entende o quanto muitas vezes existe essa coisa de querer esconder demais, esconder o que sente, e não é do outro, tá? É de você mesmo. Muitas vezes nem é, ai, né, conscientemente, vou esconder. Não é. É inconsciente. Por isso que nesse processo, né, de ter uma comunicação mais clara, você pode começar a pensar um pouco antes. Por exemplo, se alguém está te incomodando, em vez de só reagir, né? Pensa o que é que te incomoda. O que é que essa pessoa está fazendo que te incomoda? Como é que você se sente? E o que é que você gostaria que ela fizesse? Vai percebendo, né? O que é que está acontecendo? Porque isso vai te conectando à realidade, vai te conectando a o que realmente importa. Porque senão, às vezes, pode ir numa comunicação mais agressiva, ou pode simplesmente não ficar claro. Às vezes a pessoa chega no final e diz: certo, você fala, fala, e no final, sou certo, mas o que é que você quer? O que é que você está querendo? Porque não está claro. E aí, quando a pessoa pergunta isso, você, ai, não sei, só queria falar. Entende? Então, assim, já entrou aqui uma pergunta: como perceber que falta clareza? Isso vem da autoconsciência, de você se analisar. Uma coisa que você pode ir fazendo é como eu disse: tem algo te incomodando em alguém ou tem algo que você gostaria de melhorar? Antes de falar com a pessoa, você pode pensar um pouco sobre o que é que você realmente quer falar. Então, nossa, tá me incomodando? Aí você pode pensar assim, no primeiro momento: ah, é o comportamento. Essa pessoa sempre é muito fria comigo, por exemplo. Aí quando você vai pensar: eu quero falar isso para ela, que ela é muito fria comigo. E aí, opa, peraí. Essa é uma necessidade minha de atenção. Como é que eu posso comunicar? Olha, eu sinto necessidade de passar mais tempo com você, por exemplo. Isso é uma comunicação clara. Você é muito fria. Não é. A outra pessoa vai fazer o que com isso? No máximo, pode começar, no mínimo, né? Pode começar uma discussão ali. Então, você quer falar, né, com alguém do trabalho que está te incomodando. Você vai chegar para a pessoa: nossa, mas você também não faz nada, você não faz, não cumpre com sua obrigação. Não, você pode, né, olhar. Olha, eu gostaria de, quando pedir o relatório, você entregar no tempo, no prazo certo. Entende como é claro? Né? Você, quando você tem clareza do que você quer da outra pessoa, é simplesmente isso que você quer. Seja intencional nas suas palavras. Seja intencional. Se você vai ter uma conversa com alguém, uma conversa importante, seja intencional.
Não vá simplesmente despejar, né, seus medos, suas dores ali no outro, porque a maioria das pessoas não está preparada para isso. E no final você vai estar falando sozinho, porque você vai ativar uma dor no outro, que aí o negócio, né, não vai ficar claro, não vai conseguir os objetivos. Então, quando você for ter uma conversa importante para você, você pode ir treinando pequenas conversas, só para e respira um pouquinho. Nossa, o que é que eu realmente quero? Você pode até estar com raiva, mas a raiva é um sentimento que está trazendo uma mensagem para você. Ela não está lá à toa. Talvez a outra pessoa desrespeitou um limite seu. Talvez você, né, tem dores que a outra pessoa ativou. E aí você para um pouquinho e pensa, nossa, é isso. Eu não gostei quando a pessoa fez isso. Então eu vou lá e vou deixar muito claro, né? Então é esse processo que vai acontecendo para ter clareza. Outra coisa, e esse daqui acho que muitas pessoas vão se identificar, é o medo de incomodar. Então, nossa, não vou falar, porque senão eu vou incomodar. Porque senão, né, a outra pessoa pode ficar chateada comigo. E começa a guardar, guardar. E de repente explode. Porque assim, guardou demais, em algum momento vai explodir. Né? Tem uma coisa que a gente diz que é passiva-agressiva, que é assim, você não comunica, mas suas atitudes vão comunicando. Então a pessoa, você já começa a olhar feio, já começa, ixi, essa pessoa, porque vai ficando tão insuportável tudo que tem dentro e que não foi comunicado, que vai encontrar um jeito ali de você demonstrar para aquela pessoa as coisas que estão internamente. Então não é melhor falar e resolver, né? Porque assim, se a outra pessoa se incomodar, também é uma questão dela, certo? Cada um vai ter que lidar com as suas questões. Mas você pode usar os recursos de ser claro e trazer as suas necessidades dentro das relações. Isso é muito importante, né? Dentro de qualquer relação. A gente conseguir ter esse espaço de expressão. Então, assim, vai se liberando, está com esse medo, se não quer, acha que vai chatear, tem medo do conflito, repensa um pouquinho, tá certo? E traz clareza para o que você quer comunicar e vai trabalhando isso dessa forma, né? Trazendo clareza e comunicando aos poucos. E trabalhando essa voz interna de, ai, não posso incomodar. Eu sei que fica lá, né? Essa voz interna, não posso incomodar. E não é incômodo. A comunicação ela faz parte de qualquer relacionamento saudável. Se não tem comunicação, como é que a gente vai se relacionar? E fala mesmo. Então, assim, precisa. A comunicação faz parte. Não adianta estar fugindo disso. A outra coisa é achar que não vai ser ouvida. E aí, já vou dar um spoiler que nosso próximo encontro vai ser sobre pessoas narcisistas, tudo que você precisa saber. Então, assim, porque isso acontece muito, né? O narcisista, ele tá tão inserido dentro dele que muitas vezes ele não escuta o que a outra pessoa está dizendo, ele simplesmente não liga. Mas vamos trazer isso. Se você quer saber mais profundamente, na próxima a gente vai estar falando. Mas achar que não vai ser ouvida é algo muito comum. E aí vem de algumas questões. Pode ser que durante a sua infância, né, geralmente, na educação tradicional, a criança não é muito ouvida. Né? Quando a criança vai falar que não escutou aí, eita, tá pensando que é gente, né? E muitas outras coisas. E como é que essa chave vira? Né? Se você, quando é criança, na sua formação, não é ouvida, em qual momento você vai sentir, não, agora eu realmente vou ser ouvida?
não acontece assim. Essa voz interna, esse medo, ele vai continuando também na nossa fase adulta. Então, assim, observar que isso existe é importante, porque você pode não estar se comunicando por medo do conflito ou por aquilo. Ai, mas nem adianta falar, a pessoa não vai mudar, a pessoa, né, nem me escuta. E assim, observe essa relação. É preciso se fazer, né, presente dentro das nossas relações. É preciso expressar os limites, nossas vontades. É preciso também, claro, ouvir do outro. Então, talvez esse não ser ouvida pode ser esse medo de falar. Então, vai trazendo clareza e vê se como a pessoa vai reagindo, né? Quando você vai se comunicando de uma forma mais clara, quando você vai trazendo isso, como é que vai reagindo? Porque às vezes não é que você não está sendo ouvida, é simplesmente a outra pessoa não está entendendo o que você queria, o que você falou. Não entende. E aí o ciclo da comunicação não aconteceu. Por isso que depois vem essa sensação, né? Ai, não fui ouvida. Mas é porque realmente, né? Não, a outra pessoa não entendeu e não vai acontecer aquela sinergia, né? Não vai acontecer talvez a mudança, não vai acontecer ali os acordos que são necessários para que as mudanças aconteçam. Então, vai observando isso. Vamos para a próxima. Medo de errar. E aí, vou botar aqui, autocrítica. Essa é uma boa companheira, né, de muitas pessoas. Se eu falar e tiver errado, ou eu não consigo falar, às vezes está no meio, né, com mais pessoas, está num grupo, e aí, nossa, se eu falar e tiver errado, né? E se falar e tiver errado, o que de pior pode acontecer? A maior parte das respostas é nada, você simplesmente vai aprender outra coisa, simplesmente, né, vai ver outro ponto de vista ali. E ponto, né? Porque a comunicação não é isso, a gente vai ali construindo juntos. Então, quando a gente tem muito medo de errar, a gente sempre está na defensiva, defendendo os nossos ideais, né? E sem permitir que exista ali uma troca. Então, é isso. Observa se você não está falando por medo de errar. Se você precisa estar sempre certo. Será que é necessário estar sempre certo? Então, tudo bem. Se é algo, claro, dentro do teu campo, que você conhece, que você estudou, que está tudo bem, a maioria das pessoas se sente mais confortável em conversar, né? Porque, ai, isso daqui, com certeza. Daqui é o meu porto seguro, onde não existe crítico, porque disso eu sei. Mas isso também te impede de escutar outro ponto de vista em coisas que você não sabe tanto, em coisas que você, né, não estudou, coisas que você pode aprender com o outro. Então, a comunicação, ela não é só de expressar desejos e necessidades, ela também é um aprendizado. E toda vez que a gente fecha essa porta, a gente está perdendo uma grande chance ali de interação, uma grande chance, né, de aprendizado. Então, nós somos seres sociais e a gente aprende através da palavra, através de histórias, através dessa troca que a comunicação nos traz. Então, se você não sabe de algo, aprenda. Aprende, traz ali. Nossa, eu não sabia disso. Que legal, você sabe disso, você estudou. Que legal que estou aprendendo. Então, entende a diferença quando você baixa essa resistência? Porque não saber de algo não te faz menor, não te faz inferior. Porque essa lá é uma questão inconsciente, né? De precisar se autoafirmar. Então, isso não define quem você é. Isso apenas abre espaço para um aprendizado.
Apenas isso. Abre espaço para uma comunicação. Não vai definir de forma alguma o seu valor. Então, observa que no final, essa crítica, ela é interna, ela é uma autocrítica. O outro, às vezes, nem está sabendo, está lá seguindo a vida, e essa autocrítica é o que faz travar e o que faz te impedir de adquirir muitas vezes novas habilidades e conhecimentos que podem ser interessantes. Então, observa também na tua vida social como isso se manifesta. Vamos para o próximo, que essa é frequente. Autopunição. Autopunição pós-conversa. Você vai lá, quem tem ansiedade social, então, isso é uma delicinha, né? Que sempre aparece. Vai lá, saiu, interagiu, conversou. Quando chega em casa, meu Deus, eu falei tudo errado. Não era para eu ter falado, eu falei demais, eu falei besteira. E aí começa um sofrimento. Não devia ter falado isso, ou então numa reunião, ou então numa apresentação, ou numa conversa e diz: ai, não deveria ter falado, eu deveria ter falado diferente. E aí fica se punindo. E sempre é isso, não importa o jeito que você fale, sempre depois da conversa vai vir: nossa, eu deveria ter falado diferente, eu não deveria ter falado isso. E esse é um desafio, porque começa nessa autopunição toda vez que fala, a tendência é que procure não interagir mais, para evitar esse desconforto, né, esse sofrimento. Então, nossa, não vou evitar essa conversa mais difícil, porque eu não sei direito o que eu vou falar, porque eu vou falar alguma coisa que vai ser errada. E aí vai entrando nesse processo todo. Então, assim, da mesma forma, né? Começa antes a perceber para se comunicar com mais clareza, e depois, quando vier a autopunição, né, que vier forte, aí a gente vai fazer o seguinte, para resolver esse babado. Negociação interna. Isso daqui. Isso daqui é a chave para a resolução da autopunição, né? Do medo de errar, achar que não vai ser ouvido, o medo de incomodar e até mesmo a falta de clareza. O que é essa negociação interna? Eu sempre venho falando aqui, né? Inclusive na aula passada eu falei bem direitinho do ego, consciente. A gente tem uma parte interna que é só crítica. A gente tem uma parte interna que é só desejo. O que a gente precisa? Fortalecer o nosso ego para essa negociação. Então, como a gente tem essa parte repressora do superego muito forte, né, dizendo, ai, você errou, começa a sair da identificação. Sair da identificação com isso. Então, você errou. Nossa, eu errei. Opa, não. Tudo bem errar. Tudo bem. Eu sou humano, eu tenho esse direito. Entende como vai saindo daquela angústia e vai negociando. E da próxima vez? Eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer agora? Digamos que realmente errou, foi uma comunicação difícil. O que eu posso fazer? Entrar em contato novamente com a pessoa, e é a conexão com a realidade. Eu posso falar novamente com ela, ou eu posso pedir desculpas, ou realmente eu falei o que eu queria e estou me sentindo culpada, então não. Eu falei o que eu precisava falar. E se ela não está entendendo, né, ela está incomodada, é uma questão dela, não é minha.
Então, isso daí é uma conexão com a realidade. E cada caso você vai precisar estar negociando. Isso faz parte, gente. Essa autonegociação é o segredo do sucesso da saúde mental. Tanto que no processo analítico, o que é que a gente faz? A gente, como analista, vai ajudando você nessa negociação, a se conectar com a realidade. Então, assim, esse é o processo. Mas você, análise as pessoas têm alta. Ou seja, chega um momento que você vai conseguir, né, fazer sozinho. Mas é isso, é treino. Você disse, Ila, me diz aqui uma coisa fácil. 5 passos, né, para você falar. Não, não existe isso. Pode existir assim, ter uma dicção, um exercício. Mas se você quer melhorar a sua comunicação a nível muito profundo, se você quer melhorar a sua comunicação em todas as áreas da sua vida, a base de tudo isso é a sua saúde psíquica, é essa negociação interna. Então, se você identificou algum desses desafios ou todos os desafios, você vai precisar estar fazendo, sempre se observando. Até no início, se você disser assim, nossa, eu não quero falar isso para essa pessoa, você vai observando. Por quê? Se você quiser, pode até ir anotando, vai, né, deixando ali fluir livremente. Pode ser que venha uma coisa, você que venha e você diga, não, mas não é assim. Isso é resistência. Às vezes tem coisas que a gente não quer admitir. Tem coisas que simplesmente a gente não, né, não consegue. Então, olha novamente. Nossa, mas eu pensei isso. Tudo certo, gente. Nosso inconsciente, ele, como eu falei, né, não tem tempo e espaço, tem cronologia, ele é contraditório, pode amar e odiar ao mesmo tempo. Então, tudo isso faz parte. Quando vem uma coisa assim inconsciente, você, opa, não tenta fazer sentido, só observa que existe e negocia. Observa o que existe e negocia. Observa a crítica, negocia. Isso vai te conectando à realidade. E aí, a gente vai ter como ferramenta, que eu vou trazer hoje para vocês, a CNV, Comunicação Não Violenta. Comunicação não violenta, para quem quer assim, uma ferramenta e para falar algo, não cabe, a meu ver, em tudo que você vai falar. Mas para quem tem muita dificuldade, é uma ferramenta bem interessante, né? Que eu já dei o spoiler no início, mas eu vou trazer agora bem mais estruturado. Em primeiro lugar, né, você vai identificar o que você quer que a outra pessoa faça. O que é que te incomoda e o que é que você quer que ela faça. Então você vai se comunicar com ela a partir disso. Em vez de fechar ela em você é assim ou você sempre faz isso, olha, toda vez que você faz isso, eu me sinto e eu gostaria que. É isso. Quando você faz isso, eu me sinto e eu gostaria que. Então, toda vez, ou quando você, né, não entrega o relatório no prazo, eu me sinto com raiva e eu gostaria que você entregasse. Como é que a gente pode fazer isso? A outra pessoa pode dizer: nossa, eu entendo, mas eu estou sobrecarregado. Você pode adiar o prazo? E aí entende que aí vai acontecendo uma comunicação, cada um ali falando as suas necessidades. Então, esse é o segredo, que é a comunicação não violenta, que vai ajudar a expressar melhor suas emoções, porque é sua. Não é o que o outro fez, é como você se sente com o que o outro fez. Esse é que é o pulo do gato. Porque para ele, se você vai brigar pelo comportamento dele, ele vai dizer assim: nossa, mas não tem problema nenhum para mim. Eu fiz isso e eu acredito que isso não tem consequências. Mas para você tem. Então,
falar só do comportamento do outro muitas vezes não é efetivo. Mas como você se sente é uma coisa só sua. Não tem como dizer, não se sinta com raiva. Não é assim. O que você sente é válido. É uma coisa só sua. Mas é preciso se permitir sentir também. E aí, eu vou botar se descobrindo. Né? Como se ter mais clareza, algumas coisas práticas para ir trazendo na rotina. Anote o que você quer. Se você ainda não sabe, eu não sei, eu não consigo identificar as coisas que eu quero. Para mim é tudo muito confuso. Comece anotando. Vá simplesmente sendo sincero com você mesmo. E às vezes, gente, coisa que você nem quer admitir. Às vezes está, por exemplo, no início de um relacionamento e quer namorar. Ai, mas não, tá muito no início, não sei se é outra. Mas é o que você quer. Não para de ficar fugindo, né? O que é que você quer? Eu gostaria de namorar. Então comunica, traz a comunicação. O que pode acontecer é outra pessoa dizer, eu não quero. E aí livra uma desilusão, né? De depois, nossa, esperar o tempo. Não, aí você, com essa informação, eu não quero namorar, você vai conseguir lidar ali. Desse jeito, eu consigo continuar ou eu não consigo continuar? Eu quero isso desse jeito ou não? Então é isso, vai trazendo clareza, né? E aí você pode ir anotando o que você quer. Outra coisa, treine. Uma conversa difícil, se tem algo que você, né? Ai, eu tenho muita dificuldade, vou falar com o meu chefe, eu tenho muita dificuldade. Treina, não treinada antes. Né? O que é que você quer falar, tudo certinho. Se a pessoa disser um não, o que é que você vai falar? Se a pessoa disser um sim, qual a proposta que você vai fazer? Tem tudo. Você pode ir anotando e depois treinando. Até como seria falar em frente à pessoa. E eu vou dizer mais. Geralmente as pessoas fazem isso depois que falam. Depois que fala, fica. Nossa, era para eu ter falado isso, isso. Eita, era para eu ter falado desse jeito e não falei. E depois, às vezes, fica remoendo um tempão depois. Vai lá e fica com essa história de eu deveria ter falado assim. Então, assim, gente, treina antes. Treina antes. Como é que você gostaria de falar? Pronto, treina. E aí, quando você chegar lá no momento, você vai conseguir, pelo menos, né, ter mais assertividade dentro da sua comunicação. Se você tem muita dificuldade, isso pode te ajudar. E até evitar esses cenários depois de tanta fantasia. Outra coisa é abrir mão do controle. Que é isso. Quando você vai conversar com alguém, você também está lá para escutar, né? A comunicação ela se dá dessa forma. Então, se está o tempo todo tentando controlar demais, tentando sempre ser também do seu jeito o tempo todo, isso não leva a lugar nenhum. É preciso também se colocar em uma disposição de ouvir a necessidade do outro. Então, assim, vai abrindo mão do controle e vai permitindo que a conversa seja mais fluida, né? Que ela aconteça essa comunicação de uma forma até mais prazerosa em muitos casos, que não seja tudo tão pesado, né? Relacionamentos afetivos, né? A DR, o tempo todo, DR, DR. Não, e às vezes são coisas simples, é falar uma necessidade, falar, né, uma emoção, falar uma expectativa, que não precisa virar DR. Pode simplesmente ser ali uma expressão. Então, vai abrindo mão do controle e vai dando espaço para ouvir o outro também. Isso é muito importante. Sempre que você sentir que está ali na defensiva, está ali tão agarrado num ponto de vista,
respira um pouco e vai treinando. Tudo é treino. Isso daí vocês vão trazendo para o dia a dia e cada momento é uma oportunidade. Outra coisa que eu falei do erro, mas vou colocar aqui novamente, né, como aceitar, não consigo ver, errar. Aceitar errar, tá? Então você pode ir com todas as certezas do mundo, né? Eu quero isso. Eu entendi isso e eu vou falar isso. E chega lá, você pode perceber que entendeu diferente, que a pessoa não quis dizer aquilo, né? E aí, quando ela traz os sentimentos, quando traz as questões dela, você, poxa, realmente, eu entendi de outra forma. Eu não tinha entendido que era desse jeito. E tá tudo bem, porque a comunicação é justamente para isso, é para não ficar essa lacuna. Então, tudo bem também entender algo errado. Bem, a comunicação vai alinhar isso para que tudo fique às claras. Então, abra mão, ou de se sentir, vou me sentir ruim porque entendi errado. Não, isso faz parte, não precisa se sentir, né, ruim porque não conseguiu compreender algo ou porque interpretou de outra forma. Abre espaço para uma compreensão. Ponto. Isso faz parte. Isso faz parte da nossa, do que é mais importante, né, também. Escutar o outro. Eu dei o exemplo no início. Ai, meu dia foi ruim, o outro, ai, o meu foi pior. Se você está fazendo isso, e assim, é aquilo, depois que viu, não vai conseguir desver. Toda vez que alguém for falar com você, que você tiver vontade de fazer isso, você vai, eita! Ou quando você estiver numa conversa, você vai notar, nossa, tá cada um só falando de si. Então começa a perceber isso. E aí você começa a fazer essa história, né? Escutar o outro, fazer esse. Oh, peraí, veio falar do dia, ai, meu dia foi ruim, veja você, ai, o meu também foi ruim, você pode dizer, o que foi que aconteceu? Verdade, como é que eu posso te ajudar? Então você está abrindo espaço ali para que o outro se comunique. E depois você pode também ter o seu momento, né? Depois que a pessoa falou, você, nossa, imagina, e sabia que aconteceu isso comigo? E aí vai acontecendo, mas vai abrindo esse espacinho de escutar o outro, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. E se pergunte, o que realmente é importante? Qual é o objetivo com essa conversa? Né? O que eu realmente quero? Quero ganhar? Eu quero uma mudança? Eu quero só me expressar? O que é que eu quero? O que é importante para você dentro desse diálogo? Isso vai fazer toda a diferença. Porque às vezes a gente só está querendo, não quer nem que o outro. Isso até foi uma coisa bem interessante com meu marido, que eu ia falar e ele resolver. Ele tudo resolver rápido. Nossa, mas aconteceu isso, então faz isso. E eu ficava irritada. Até que eu parei e comecei. Nossa, tá me irritando, eu não vou mais falar as coisas, porque não sei, não tô me sentindo ouvida. Foi quando eu percebi, não era isso. A questão é que eu não queria uma solução. Eu só queria falar. E aí eu cheguei para ele e disse: olha, não, quando eu precisar de algo assim, olha, isso daqui, eu preciso que você resolva para mim, aí você resolve. Mas quando eu vier falar algo, me escuta. E assim, mas foi uma virada de chave para mim, para ele, impressionante. Impressionante, porque agora eu vou falar, ele me escuta, pronto, eu fico satisfeita. Ele também, pronto, está ali tranquilo.
Então, assim, isso que era importante para mim. Então, veja só, na minha percepção, eu não estou sendo ouvida. Na dele, nossa, eu estou super disponível, estou dando o meu melhor, estou fazendo de tudo para ela se sentir bem. E aí, no final das contas, ó, não estava acontecendo uma comunicação. Eu não estava sabendo o que era importante para mim. Eu não posso querer adivinhar que o outro adivinhe isso. Imagina. Ah, o outro vai adivinhar. Não dá. Isso daí é seu, tem que ser com você. Por isso, se pergunte o que é importante para você. Para mim, né, na maioria das conversas, o mais importante é apenas me expressar, né, é apenas ser ouvida. Eu tenho meus momentos, por exemplo, de hiperfoco, onde eu fico, né, super empolgada com coisas aleatórias e eu preciso, e eu vou falar aquilo tão empolgada, eu preciso de alguém para me escutar naquele momento. E é isso. Essa pessoa não está entendendo direito, assim, né? Está aprendendo também sobre aquilo, né? Não é que não sabe, mas está aprendendo ali quando eu vou falando e está tudo bem. Então, isso é importante para mim. Traga isso para as suas relações também, essa clareza. Se pergunte. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou botar esse daqui que é importante, que é não procure convencer ninguém dentro das suas conversas, né, dentro das suas relações. Porque, assim, quando você está buscando convencer o outro, você simplesmente está impossibilitando a escuta. Então, assim, abre um pouco mão dessa necessidade de convencer e abre espaço para um aprendizado. Então, é bem importante. Se você nota sempre, eu vou convencer, já, opa, deixa eu ver aqui como é que pode ser melhor. Como é que a gente pode unir? Então, um diálogo, ele é feito quando você fala algo, a outra pessoa traz uma outra informação, juntos vocês modificam ela e transformam em uma outra informação. E essa outra informação ela vai ser passível novamente de discussão. E assim a gente vai formando, né, novos conhecimentos, novas interações a partir desse conteúdo. Então, para que a gente se apegar tanto, né? Vamos dar espaço para que coisas novas comecem a surgir dentro desse processo. E a última coisa que eu vou trazer aqui é o seguinte: se afastar ou continuar. Quando você tem um relacionamento, e aí são sinais vermelhos, tá? Sinais vermelhos. Uma pessoa te culpa por tudo. Então você vai falar: nossa, eu me senti assim porque. Mas a culpa é sua. Mas por que você fez isso? Não existe. Nunca, nunca, nunca você está certa. Ou a pessoa escuta a sua necessidade. Sempre ela vai te culpar por tudo, né? A pessoa está sempre certa e você sempre errada. A pessoa não leva em conta seus sentimentos e necessidades. Simplesmente não liga. Você vai falar: olha, eu tô me sentindo triste. Mas você também fica triste por tudo. Olha, mas isso eu não gostei. Mas aí eu sou assim, pronto. Isso daqui
Esses já são alguns sinais vermelhos, porque às vezes são pessoas que realmente você não vai conseguir se comunicar. Não é porque você precisa melhorar a sua comunicação para essas pessoas. Tem questões específicas que aqui você precisa avaliar. Se é uma pessoa que sempre está assim, sempre está nesse ciclo, se eu não vou falar mais porque realmente não sou ouvida, porque realmente você não é ouvida, porque quando você fala, acontece isso, então aí você precisa estar atento. Vai se afastar, se vai continuar. Mas já é aí um sinal de alerta, um sinal vermelho para situações potencialmente abusivas, potencialmente tóxicas para você. Então, assim, já vai analisando. E o assunto foi esse. Vamos ver as perguntas. Deixa eu ver aqui o chat. A gente vê. Como perceber que falta clareza? Boa, né? Como perceber que falta clareza? Quando você vai se autoanalisando. Se você vai conversar e você começa a não atingir os seus objetivos, você começa a achar que, nossa, não estou sendo compreendido nisso. Você pode, às vezes, começar com uma questão específica, né? Não precisa ser em tudo, mas se você está no seu trabalho e você não consegue chegar e falar, se você está no seu relacionamento e parece que não está acontecendo a comunicação, você fala, fala, ou então está se privando de falar, né? Então acende aí esse sinalzinho e começa a observar o que é que realmente eu quero falar. Porque às vezes está falando muito e não está falando o que precisa, né? Então observa. Isso já vai ser uma percepção. Toda vez que você não está se sentindo satisfeito, satisfação é importante. A comunicação ela tem que trazer isso. Toda vez que não está vindo uma satisfação, aí já você pode observar se você está conseguindo ser claro ou não. E às vezes você mesmo não sabe o que quer, né? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu não sabia o que eu queria. Eu precisei parar e pensar. Eu senti que não estava legal, que eu estava com alguma coisa ali que não está legal, não é? Não está me nutrindo, não está me satisfazendo. O que é que está faltando? O que é que eu quero? O que é importante para mim? E aí veio, né, a clareza do que eu precisava. Então, observa se não está legal. A angústia é uma boa forma de nos alertar. Existem pessoas que não dialogam, só querem falar e não têm paciência de escutar nem a pergunta terminar. Como lidar com pessoas assim? Muito bem. Como lidar com pessoas que não dialogam? Primeiro, você começar a trazer esse incômodo para sua conversa. A pessoa está falando, falando, falando. Chegou o seu momento, você olha, esse é o meu momento de falar. Você pode me escutar? Por favor? Então, assim, porque a gente, né, às vezes tem tanto medo do outro. Aquele medo de incomodar, medo de errar. Diz, olha, eu não estou gostando dessa conversa. Você falou, falou, e eu não me sinto ouvida quando você faz isso. A gente vai lá na CNV, né? Toda vez que você fala, fala, não me escuta, não pergunta, eu não me sinto ouvida, validada, eu me sinto triste. Eu gostaria, né, que você me escutasse. Aí outra pessoa pode dizer, nossa, eu não percebi. Ou pode dizer, nossa, É, é difícil escutar que eu tô com tanto problema. Você, tudo bem, você tá com problema, mas eu também tenho as minhas necessidades. E aí vai. Entende que vai para falta de clareza também da pessoa que simplesmente, né, escuta, escuta, escuta do outro e não consegue chegar e dizer, olha, eu não quero estar escutando só os seus problemas, eu quero ser ouvida também. Se a gente não fala, outra pessoa não vai adivinhar. Se a gente não falar, outra pessoa não vai adivinhar. Guardem isso no coração de vocês. Às vezes o outro está acreditando que você está super bem e que você é aquela pessoa do desabafo. Só que não é o que você quer ser. E como é que o outro vai adivinhar se você não falar? Ah, mas eu vou ser, né? Não quero ser mal educada. Gente, isso não é ser mal educada, é simplesmente limite. Relações precisam de limites.
Só existem limites se você sabe quais são os seus limites. E aí entra isso. Às vezes vem essa sensação, você não consegue expressar, porque não tem clareza. E aí entra nisso, entra na autocrítica, e aí vai ficando com raiva da outra pessoa, às vezes foge até da conversa. Uma coisa que uma expressão poderia resolver. Então, assim, fica, né, a dica. Se é uma pessoa que realmente não quer escutar você, aí entra nos sinais vermelhos, tá? Então, observa também. Se você falar, colocar seu limite, a pessoa não quer saber, opa, vermelho aí. Isso serve para qualquer situação, apenas na comunicação entre o casal. Eita, não sei o que foi esse isso serve. O que foi que eu falei, depois coloca aqui. Aí a outra pergunta é: quase entra numa disputa de quem se ferrou mais, os dois querendo ser ouvidos e ninguém querendo ouvir. Exatamente, né? Cada um, porque nós vivemos na nossa própria fantasia e apenas vislumbramos a realidade. Então, a gente está imerso dentro do que a gente fantasia. E é isso. Então, o que é que a gente precisa? Ir diminuindo essa fantasia e nos conectando com a realidade. E aí, aos pouquinhos, a gente consegue ter diálogo. Se não, é assim, cada um, seu cada qual, como dizem. Todos os desafios apresentados são apenas na comunicação entre o casal ou qualquer outra situação, amigos, trabalho, tudo, 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 tudo. Vai conversar com o filho, eu com a minha filha de 5 anos de idade, eu faço isso, fico, né, no olhinho dela, filha, fala pra mamãe, às vezes ela tá, não tá conseguindo, aí começa a ficar agitada, eu, filha, respira aqui com a mamãe, fala pra mamãe o que é que você quer. Hoje mesmo teve um diálogo assim. Ela não estava conseguindo falar, ela não estava conseguindo saber o que queria, e aí estava ficando agitada. E aí eu acalmei primeiro ela, olhei, fala para a mamãe está aqui te escutando. O que é que você quer? Fala para a mamãe. Eu não estava nem entendendo o que é que ela queria, tão agitada. Aí ela, eu quero esse sabonete. Aí pronto. Aí eu, tudo bem, filha, é isso que você quer? Aí vou ver se pode, se não pode, e aí vai acontecendo o diálogo, né? Então, assim, isso vai em tudo, tudo. Tenha clareza. Então, como ela é criança, né? Eu que sou adulta, eu estou ensinando para ela isso, a ter clareza. Fala o que é que você quer. Quando ela parar e pensar, ela saiu daquele turbilhão e teve a clareza. Só que a gente que é adulta, a gente precisa fazer isso por nós mesmos. Para e pensa, o que é que eu quero? O que é importante para mim? E aí vai, né, trazendo isso para todas as suas relações. Para a relação com os pais, muitas vezes. Relação com os pais para ser saudável, relação entre adultos também precisa de limites. Então, assim, nós, né, como filhos, a gente precisa entender também, e comunicar, e expressar. Eu espero muito que ajude vocês. Próximo a gente vai falar sobre narcisista. Então, se você, Ila, não consigo me comunicar com alguém, porque realmente essa pessoa está lá nos sinais vermelhos, na próxima a gente vai entender essa dinâmica bem direitinho, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.